pessoal, como nesse módulo nós vamos tratar, como eu disse no início para vocês, de José Lins do Rego, eu passei um pouco da biografia dele para vocês conhecerem, que é importante, né? Que José Lins do Rego Cavalcante, ele nasceu em 1901 no estado da Paraíba e morreu em 1957, na cidade do Rio de Janeiro. Quem foi José Lins do Rego, para vocês saberem? Ele foi jornalista, foi cronista, romancista, e eu vou falar um pouco para vocês, eu vou escrever aí na lousa para vocês quais foram os seus principais romances que se destacaram, tá? Eu vou escrever aqui na lousa, para vocês terem registrado aí, que é importante saber dessa biografia do José Lins do Rego. Nós temos aqui O Menino do Engenho, O Menino Doidinho, são as obras dele, viu, pessoal? O Moleque Ricardo, Usina, de 1986, e Fogo Morto, de 1943. Estou passando um pouco dessa biografia, que é importante vocês saberem, para entender o nosso estudo, ok? Então, entre os seus romances, os que mais se destacaram foi O Menino do Engenho, de 1892, certo? Doidinho, de 1933, Banguê, de 1934, O Moleque Ricardo, de 1934, e Usina, de 1986, e Fogo Morto, de 1943. O que nós vamos trabalhar aqui no nosso módulo vai ser O Menino do Engenho, né, de 1892, que ele trata do primeiro ciclo da cana-de-açúcar. Neste tema, ele vai retratar os problemas causados pela decadência da produção da cana-de-açúcar no Brasil, tá? No segundo ciclo, ele tem 3 ciclos, o José Lins do Rego, tá? Que ele escreve. No segundo ciclo, ele fala do cangaço, do misticismo e retrata as secas, né? A seca do cangaço, o nordestino, diretamente relacionado com a história do patriarcalismo, que é a história ligada a questões históricas mesmo, né? E no terceiro ciclo, as obras dele são indiferentes, são obras com assuntos diversos e únicos, textos eróticos, exóticos, diferente do primeiro ciclo, que é o que nós iremos trabalhar, e é O Menino do Engenho, que o primeiro ciclo ele fala da cana-de-açúcar e retrata os problemas causados pela decadência
da produção da cana-de-açúcar no Brasil. É importante vocês estarem atentos a essa biografia, que vai ajudar muito no nosso trabalho desse módulo, né? E uma coisa que é importante vocês estarem atentos, pessoal, é que a literatura, ela está muito ligada nas questões históricas, na questão filosófica, na questão artística. E então a arte, a filosofia e a história, elas não podem ficar de fora neste contexto que nós estamos estudando, né? Elas estão sempre muito bem relacionadas aqui no texto, né? Neste módulo que nós estamos estudando, ele fala que Carlos é o personagem principal. Ele conta as recordações da sua infância, né? Ali no Menino do Engenho, né? Tendo vivido uma tragédia familiar, onde o pai dele havia assassinado a mãe, a esposa, né? Que é a mãe do Carlos, né? E o menino foi levado para o engenho em Santa Rosa de seu avô materno aos 4 anos. Olha que novinho. Nos primeiros tempos ele ainda tinha a proteção e o carinho de uma tia, né? Que lhe fazia às vezes de mãe. Porém ele casou e partiu. E a educação do menino ficou então descuidada, né? E Carlinhos cresceu solto entre a criançada e os empregados do engenho, aprendendo com eles as coisas boas, mas também as coisas ruins da vida. E no final, por decisão da avó, o Carlinhos foi colocado em um colégio interno para receber educação formal e corrigir aqueles maus costumes que ele havia aprendido, né? Quando ele estava solto, né? Adquiridos na vida livre do engenho. As recordações do colégio são contadas no livro Doidinho, que é ali que eu passei para vocês, de 1933. A história se passa no começo do século XX. Nessa época, o cinema ainda estava começando e a televisão não existia. E as pessoas, sobretudo as que viviam na cidade do interior, alimentavam a fantasia principal com narrações orais ou escritas. Mais uma vez, pessoal, nós acabamos retornando lá na fábula, nas narrativas míticas, né? Onde as narrações elas eram feitas orais ou escritas, mas o forte era o oral, né? Era uma bela tradição, porque não tinha televisão, não tinha internet, não tinha meio de comunicação, né? E era onde todas as noites as pessoas se reuniam para ouvir as histórias. Como não tinha nada para fazer à noite, o jeito era sentar para ouvir as histórias que eram contadas. Muitas vezes essas histórias eram contadas, como fala lá na fábula e na narrativa mítica, elas eram contadas oralmente. Contar ou ler era uma arte, era uma coisa chique, né? Havia os bons contadores que recontavam histórias do folclore, contos de fada, ai que delícia, histórias da carochinha, histórias de Trancoso, de assombração, fábulas, casos estranhos, em prosa e em verso, e histórias populares e tradicionais, sem os autores conhecidos, tá? Quando eles contavam isso, às vezes não tinha os autores conhecidos, era praticamente autores desconhecidos, ok? Já volto, pessoal.